Olá pessoal, vamos iniciar em mais uma aula, dando continuidade ao nosso conteúdo de função quadrática. Vamos à correção da atividade 2 e em seguida continuação do conteúdo. E aí, semelhante a outra atividade, vamos aí reforçar o aprendizado dos coeficientes. Dadas as funções abaixo, identifique quais são afins do primeiro grau ou quadrática, que é a função do segundo grau. E escreva seus coeficientes A, B, C, quando for o caso. E aí vamos na letra A, 2 menos x ao quadrado. Essa função, primeiro ou segundo grau, porque temos aqui a variável com uma potência que é 2, certo? E quando é do segundo grau, nós temos 3 coeficientes. E aí temos que identificar quem é A nesse caso, é o coeficiente aqui que acompanha a variável com a potência 2, então, menos 1. Quem é B? B é o coeficiente que acompanha a variável com a potência 1, o x. No caso, nós não temos, então B aqui é 0. E C, coeficiente dependente, então, aqui é 2, certo? Letra B. Temos duas variáveis, uma com a potência 2, a outra com a potência 1 aqui, que não precisa ser representada. Mas aí a gente vai verificar a maior, então é segundo grau. E aí os seus coeficientes aqui, coeficiente de x ao quadrado é o coeficiente A, então menos 1. De x é o coeficiente B, então aqui nesse caso também é menos 1. E o coeficiente C, que é o valor independente aqui, é menos 1 também, certo? E aí vamos para a letra C. Essa equação, no caso, é do primeiro grau. Por quê? Porque a variável, a maior potência, é única também aqui, É 1. Então, no primeiro grau. E aí do primeiro grau temos apenas dois coeficientes A e B. O A é o 3, que é o coeficiente de x, e o B é menos 3, que é o coeficiente constante ou independente. Na letra D, nós temos aqui, já identificamos a potência 2, ao quadrado, então já sabemos que é do segundo grau. Identificamos os coeficientes A é 2, B 3 e C 1, E aí, detalhe, observamos que não é a ordem, e sim a variável, Aqui a gente vai perceber isso, confirmar isso na letra E. Aqui se trata de uma função do segundo grau, porque temos a potência 2, e aí o coeficiente A não é o que vem primeiro, e sim o que vem acompanhando a variável que está levando ao quadrado. Então, aqui A é menos 1. B aqui é 1. E C, nesse caso, nós não temos. Então, é 0. Letra F. Primeiro grau, potência 1. Dois coeficientes apenas, A e B. A é 1 e B, menos 9. E aqui, letra G. Primeiro grau, dois coeficientes, então, A, menos 1, e B, aqui é 0. E observe a semelhança aqui da função da letra H. A única diferença é que temos uma potência aqui, está elevada ao quadrado. Nesse caso é do segundo grau. A única diferença é essa potência, mas identificando que é do segundo grau, nós temos três coeficientes a ser observado. Então, o coeficiente A é menos 1, o B é 0, igual à função anterior, mas aqui nós temos também que considerar o coeficiente C, que também é 0, certo? Fixando o aprendizado aí, vamos para a questão 2. Dada a função, e aqui nós temos a função, 2x mais 3x ao quadrado mais 3. Determine o valor de y, que é o valor da função, para cada x apresentado abaixo. E aí vamos ao seguinte. Teve aluna que perguntou como seria, porque achou diferente da atividade anterior. E aí vamos observar o seguinte. Se nós identificarmos quais são os passos a ser seguido, mesmo que mude alguma coisa nos termos aí dessa função, nós iremos ter convicção que estamos trilhando o caminho certo. E aí, quais são esses passos? Primeiro, que para solucionar a questão, nós precisamos, primeiro passo, substituir o valor de x pelo valor que foi apresentado. Então, quando a gente tem essa consciência, independe qual posição vem o
x ao quadrado, a gente vai substituir apenas o valor de x, certo? E fica então da seguinte maneira. Y, que é da função, será igual a 2 vezes x, que aqui é 1. Então, vou substituir, observe, substituir o x pelo valor dele. Não importa se esse x está ao quadrado ou não, a gente vai observar essa regra. Vou substituir x. E aí, seguindo, mais 3 vezes x, e aí eu vou substituir esse x pelo valor que foi dado. Aí, esse x está ao quadrado, eu vou respeitar isso, certo? Se esse x ao quadrado viesse no início, iria respeitar aí a posição que estava apresentada. Mais 3, certo? Agora nós temos aqui algumas operações e eu vou resolver. Quais operações nós temos? Multiplicação, soma, multiplicação, uma potência, soma. Eu posso resolver a multiplicação aqui, então vai ficar 2 vezes 1, 2 mesmo, né? E aqui tem uma multiplicação, só que eu não posso resolver ela de início porque eu tenho uma potência e aí é prioridade. Então, vou conservar essa multiplicação, resolver a potência, que 1 ao quadrado é 1 mesmo, mais 3. Agora, nós temos 3 operações. Qual é que eu posso resolver primeiro? Que eu devo resolver? A multiplicação. Então, vou repetir a soma. 3 vezes 1, 3, mais 3. Certo? Agora eu tenho duas operações de soma, eu posso resolvê-la aí em sequência, né? 2 mais 3, 5 mais 3, 8. Então, quando o x for 1 para essa função, o y será 8. Vamos aí dar continuidade. Vamos ver a letra B. Então, substituindo, y é igual a 2 vezes x, e aqui nesse caso x é 2 também, mais 3 vezes x ao quadrado, então x é 2, então 2 ao quadrado, mais 3, que é da própria função. Agora eu vou resolver as operações. Tem uma potência, eu tenho que respeitar a prioridade da potência. Essa multiplicação, como ela está aqui separada, eu posso até fazer ela como fiz anteriormente, né? 2 vezes 2 é 4, então vou registrar 4, mais essa multiplicação eu não posso resolver, porque tem uma potência, então eu vou resolver ela primeiro. Conserva o 3 vezes potência 2 elevado ao quadrado é igual a 4, mais 3, que é o restante da função. 3 operações, respeita a prioridade aqui, que é a multiplicação, então conserva a soma. 3 vezes 4 é 12, e aí mais 3. E agora, duas operações de soma, posso executá-las tranquilamente. 4 mais 12, 16 mais 3, 19. Para essa função, quando x for 2, y terá o valor de 19. Vamos ver agora com o 2 negativo, como é que fica? Se x é menos 2, respeitando a mesma regra, vou colocar y igual a 2 vezes x, x é menos 2, então vou colocar aqui, perdão, ficou com um sinal ou um valor, certo? Aqui é 2. Observe que nos outros eu coloquei corretamente. 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais 3. Resolvendo aqui, 2 vezes menos 2 é menos 4, certo? Esqueci só de alterar aqui esse valor, mas considera aqui como menos 2. A operação está correta, certo? E aqui eu vou resolver também ó, a potência primeiro, né? Menos 2 ao quadrado será 4 positivo, então vou conservar o 3, 4. E respeitando aqui, repete o restante da função. E aqui, mesma coisa, 3 operações, resolver primeiro a multiplicação. Então, conserva menos 4 mais 3 vezes 4 é 12, 12 mais 3. E agora vamos ter aqui menos 4 mais 12 é 8, e 8 mais 3, 11, certo? Se ficou alguma dúvida aí, manda no WhatsApp e a gente retira essa dúvida tranquilamente. Temos aqui a letra D. Então, seguindo aí, função 2 vezes x, nesse caso x é 4, mais 3, x é ao quadrado. Então, 4 ao quadrado mais 3. Resolvendo as operações, 2 vezes 4 é 8, mais, vou repetir o 3 aqui, porque 4 ao quadrado tem que ser operado primeiro.
Então, 16 mais 3. 3 operações, resolve a primeira multiplicação, conserva então a soma. 3 vezes 16 é 48, mais 3. E agora, 48 mais 8 dá 56, 56 mais 3, 59. O que quer dizer? Quando o x for 4 para essa função, o y será 59. E aí, com menos 5, novamente, y é igual a 2 vezes x, então é vezes 5, menos 5, mais 3 vezes menos 5 ao quadrado, né? Mais 3. Resolvendo as operações, posso fazer aqui 2 vezes menos 5 é igual a menos 10. Mas, conserva o 3 vezes menos 5 ao quadrado é 25, né? Menos 5 vezes menos 5 é igual a 25 positivo. Então, coloco aqui mais 3. Novamente, 3 operações, mais prioridade da multiplicação, então conserva os outros valores. 3 vezes 25 é igual a 75 mais 3. Agora nós temos aqui, né? Menos 10 mais 75 é 65. Mais 3, 68. Então, quando x for menos 5 para essa função, y será 68. E por fim, quando x for 3, então y igual a 2 vezes 3 mais 3 vezes 3 ao quadrado mais 3. Resolvendo as operações, 2 vezes 3 é 6, conserva a multiplicação para resolver a potência. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9, mais 3. Resolvendo a operação de multiplicação agora, conserva a soma. 3 vezes 9 é 27, mais 3. E agora eu posso operar as duas somas aqui. 6 mais 27, 33, mais 3, 36. Então, aí foi a questão para encontrar o valor de y ou o valor da função. Vamos ver a questão 3, né? O que é o zero da função ou raiz da equação? É o que nós vamos ver a partir de agora. Zero da função ou raiz são os valores de x que anulam a função, tornando-a uma equação f de x igual a zero. Certo? E aí, nós vimos isso em função afim. Foi apresentado o conteúdo aí de função quadrática e vamos exercitar aí como é a solução. Vamos ver aqui na questão 4. Calcule o zero das funções a seguir. Então, vamos ver letra A. Nós vamos aí, o primeiro passo é o quê? Identificar os coeficientes. Então, dessa questão, os coeficientes. A é 2, B, nesse caso B é 0, nós não temos, né? E C é menos 50. E aí, observe que aqui se trata de uma função incompleta, né? Porque o B é 0, é nulo. Aí nós temos como resolver da seguinte maneira. Eu vou igualar a função aqui a 0. Então, igualei ela a 0. Eu vou aplicar apenas as regras de solução de equação, né? É o que? Primeiro passo, a gente vai buscar isolar o x. Então, vamos deixar aqui 2x. Vamos colocar igual. 50 estava negativo, passa para depois da igualdade, positivo. Esse 2 que está multiplicando o x ao quadrado, então ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 50 dividido por 2. E 50 dividido por 2 é 25. Aí nós temos agora uma potência aqui do x. Se ele está aqui como potência, passa como raiz. Então, o x vai ser igual a raiz de 25. E aí nós temos a seguinte situação. Raiz de um número pode ter duas respostas. Então, nós vamos ver. X' será igual a menos 5, x duas linhas, a 5 positivo. Isso porque, se eu fizer menos 5 ao quadrado, será 25. 5 ao quadrado também será 25. Nesse caso, nós dizemos que o zero raiz da função é menos 5 e 5. Certo? Observe que é para a função incompleta aí. Vamos lá. Letra B. Nós temos outra situação aqui. Primeiro passo, vamos identificar aí os coeficientes. Então, coeficiente A aqui é 1. Coeficiente B
é 0. E o coeficiente C é 9. Função incompleta. Vamos aqui igualar a 0 e a gente vai ver o seguinte. Nós temos uma equação, podemos aplicar as regras aí de solução de equação. E aí vamos isolar o x ao quadrado, então teremos x ao quadrado igual a menos 9, que o 9 está positivo, passa para depois da igualdade negativa. X então será igual a raiz quadrada de menos 9. E aí o seguinte, raiz quadrada de menos 9. Não temos números reais que possibilite uma solução. Não existe, entre os números reais, não existe nenhum valor que multiplicando por ele mesmo tenha o resultado negativo. Sempre que a raiz for negativa, então a resposta é solução conjunto vazio. Porque dentro dos números reais nós não temos valor que tenha resposta para isso. Certo? Então vamos ver a letra C. Letra C, nós temos aqui uma função. Primeiro passo para encontrar o zero da função. Igualamos, aí vamos verificar os coeficientes. 3, coeficiente B, menos 8, coeficiente C é 0. Nesse caso, nós temos também uma função incompleta. Vamos aqui igualar a 0, então vai ficar a função dessa maneira. E aqui, também incompleta, eu posso resolver de uma maneira. Qual? Colocando o x em evidência. O que quer dizer isso? Eu vou fazer uma operação, colocando o x em evidência, é como se eu fizesse uma divisão por x e colocasse o resultado aqui entre parênteses. Como assim? Eu tenho aqui 3x ao quadrado dividido por x. O que é que eu vou fazer? É como se eu eliminasse um x. Então, sobrou o quê? 3x. Eu vou colocar esse resultado dentro do parênteses. Aí eu vou para outro termo aqui, menos 8x. Se eu fizer menos 8x dividido por x, seria o quê? É como eu eliminasse o x. Então, o restante é menos 8. Repetindo aqui o zero. O que é que eu fiz? Coloquei o x em evidência. Isso quer dizer que esse membro é a mesma coisa que isso aqui. Certo? Representa a mesma coisa. Só que isso aqui vai nos dar uma vantagem, que eu posso encontrar de uma forma mais eficiente os valores de x. Primeiro, eu vou considerar o que? X, e passando esse outro termo para depois da igualdade, ele passa dividindo, porque aqui existe uma multiplicação. Então, ficaria 0 dividido por esse valor. E aqui nós temos a vantagem, que 0 dividido por qualquer valor, independente de quem seja, x aqui será 0. Então, já encontrei uma raiz, né? Vou chamar de x'. X' é 0. E aí, analisando de outra maneira, se eu manter esse membro aqui, esse termo, e passar o outro x para depois da igualdade, nós teremos a seguinte situação. 0 dividido por qualquer valor igual a 0 mesmo, então teremos esse resultado. E agora vamos continuar operando aqui. X, né, 3x menos 8, eu vou passar o 8 para depois da igualdade, então teremos x' igual a 8 positivo dividido por 3. Então já encontramos aqui x duas linhas, certo? Nesse caso dizemos que o zero raiz da função é 0 e 8 sobre 3. Esse zero raiz da função quer dizer o quê? São os dois valores para x que torna y 0. Vamos ver aí, letra D. Cálculo zero da função. E aí, primeiro passo, identificamos os coeficientes. Então, A1, B, menos 1 e C, menos 6. E é o seguinte, uma função completa. Quando a função é completa, o que é que a gente aplica para resolver? Fórmula de Bhaskara. E o primeiro passo é o quê? Encontrarmos o valor de delta. E aí fica bem simples, porque já identificamos os coeficientes, basta substituir esses valores na função aqui, na expressão, a fórmula, né? O valor de b, nós temos aqui que é menos 1, então substituindo o valor de b, nós teremos menos 1 ao quadrado, menos 4 é da fórmula, conserva, vezes a, quem é a? 1, vezes c, quem é c? Menos 6. Pronto, agora basta resolvermos essas operações. Menos 1 ao quadrado é igual a 1, positivo.
E aqui, né? 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Aí o jogo de sinal, menos com mais é menos, menos com menos dá mais. Então, nós teremos mais 24. E aí, delta será 1 mais 24, 25. Já temos o valor de delta, agora vamos calcular a raiz. E aí, a fórmula da raiz nós temos aqui, que é a função de delta, mas já encontramos. Certo? Então, x será igual a menos b. E observe que nós temos um menos da fórmula. E nesse caso aqui nós temos um menos do coeficiente. Então, temos que respeitar os dois. Registraremos os dois. Menos 1. Certo? Mais ou menos raiz de delta. Quem foi delta? 25. Então, mais ou menos raiz aí de 25 sobre 2 vezes a. Quem é a? 1. Pronto, já montamos aqui, agora basta resolver. Eliminando o jogo de sinal aqui, x será igual a mais 1, né? Menos com menos dá mais. Mais ou menos raiz de 25 é 5. E 2 vezes 1, 2 mesmo. Agora vamos daqui desmembrar esse mais ou menos. Vamos colocar que x' será, vamos utilizar o sinal positivo, 1 mais 5 dividido por 2. Então, x' será 6 dividido por 2, que é igual a 3. E x duas linhas, vamos utilizar outro sinal para resolver, menos 1 menos 5 dividido por 2. 1 menos 5 será menos 4 dividido por 2, e será menos 2. Isso quer dizer que o zero raiz da função é igual a 3 e menos 2. Ou seja, os dois valores de x que torna y zero. Na questão 2, que a gente encontra o y da função, isso quer dizer que se eu substituir esse 3 aqui, o resultado será zero. E se eu substituir esse menos 2 também aqui, o resultado novamente será zero. Certo? E aí, calcule o zero da função. A questão é, vamos ver, coeficiente A, 4, B, menos 12 e C, 9. Mais uma vez, é uma função completa, fórmula de Bhaskara, delta, né? Delta a gente vai, B, menos 12, registra aqui, ao quadrado, menos 4 da função, da fórmula, vezes A, 4, vezes C, 9. Então, resolvendo isso aqui, 12 ao quadrado é 144, fica positivo porque eleva ao quadrado, né? Menos 4 vezes 4, 16, vezes 9, 144. E aí, delta é 144 menos 144, 0. Agora, aplicamos a fórmula da raiz, né? E aí, vamos substituir os valores dos coeficientes. Menos b, mais uma vez, ó, temos o menos aqui da fórmula e o menos do coeficiente, respeitamos os dois. Mais ou menos raiz de delta, nesse caso delta é 0, dividido por 2 vezes a, quem é a? 4. E aí vamos fazer o jogo de sinal aqui para eliminar o parênteses, menos com menos dá mais, então 12 fica positivo. E aqui, mais ou menos raiz de 0. Se é 0, então não vai ter mudança aqui, alteração, se eu somar ou subtrair 0. Vai ser o 12 mesmo, então já posso eliminar. 2 vezes 4, 8. Então, x aqui, temos aí o valor de x. Eu vou simplificar para ter um resultado como fração mesmo. Vou simplificar por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. E 8 dividido por 4 é igual a 2. Logo, os zeros, né? Nesse caso é o zero da função aí. Nós teremos apenas um valor de x que torna y igual a 0. E esse valor é 3 sobre 2. Certo? F, vamos ver aí, mais uma vez, coeficiente A é 2, B também é 2 e C é 1. E aí, como é uma função completa, nós iremos usar Bhaskara, aí, delta, B é 2 ao quadrado, menos 4, A vezes A é 2, vezes C, que é 1. Resolvendo, 2 ao quadrado, 4, menos 4, vezes 2 vezes 1, 8.
Delta é igual a 4 menos 8. E aí, identificamos um valor negativo, nós já podemos informar que não existe uma solução, ou seja, não tem nenhum valor de x que torne y zero, certo? Y nessa função não assume o valor zero. E é o seguinte, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos falar um pouco de gráfico, certo? Então, em atenção, é coisa muito simples, mas requer bastante atenção. O vértice, vamos falar sobre o vértice da função. Primeiro, né, o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, ou seja, né, é uma linha em curva. Nós temos aí algumas possibilidades, duas possibilidades. Uma, né, vamos observar a concavidade da parábola, o que é a abertura. Uma possibilidade é a concavidade para cima ou para baixo, certo? E o que é que irá determinar isso? Nós podemos já identificar a concavidade, se é para cima ou para baixo, observando apenas o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, ou seja, maior que zero, a concavidade desse gráfico, dessa parábola, será para cima. Se ele for negativo, ou seja, menor que zero, a concavidade será para baixo. Então, aí, dois aspectos importantes. O gráfico de uma equação, de uma função de segundo grau, sempre será uma parábola. E já podemos identificar se será com a concavidade para cima ou para baixo, observando o coeficiente A, se é positivo ou negativo. E o vértice? O que é o vértice? O vértice da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função de segundo grau muda de sentido. Então, esse ponto aqui, esse ponto exato é o que é chamado de vértice, né? Aqui temos uma função que ela começa decrescente, quando chega no vértice, ela fica crescente. E aqui nós temos situação oposta. Então, ela é desse lado crescente até atingir o vértice e fica decrescente, certo? Então, vamos ver o seguinte. O vértice é um ponto muito importante da parábola, pois por meio dele obtemos informações significativas, né? A ordenada y do vértice admite valor mínimo ou valor máximo. Se A é positivo, com cavidade voltada para cima, então a função admite o valor mínimo. E aí essa situação, ou seja, a concavidade é para cima, então existe aqui um valor mínimo. Y jamais terá um valor para essa função que será menor que essa, né? Já maior será infinito. Aqui nós não tem limite para esse gráfico. Quanto menor o valor de x aqui, maior o valor de y. E quanto maior o valor de x aqui também, maior será o valor de y. Agora, y nunca terá um valor inferior a esse aqui, para esse caso. Quando o coeficiente A for negativo, a concavidade é voltada para baixo e a função admite um valor máximo, que nesse caso é inverso aqui, né? O máximo que y poderá ser admitido será esse valor aqui. Menos será infinitamente. Podemos ter outros valores de x aqui que tornam o valor de y bem menor. Agora, o máximo que y terá será nesse ponto aqui, que é o vértice, certo? E aqui é o ponto, o valor máximo para o vértice, para o y, que é o ponto do vértice. E é o seguinte, para calcular esse ponto, devemos utilizar as seguintes fórmulas, né? Em qualquer caso, as coordenadas do vértice são dadas por, dependendo da função. E o que é o ponto? Um ponto pode ser representado por um par ordenado. E o que é o par ordenado? O valor de x e o valor de y. São as coordenadas desse ponto. E aqui podemos encontrar o valor de x do vértice por essa fórmula. E o valor de y do vértice por essa outra forma. Então, né? Menos b sobre 2a. Esse é o valor de x. E o valor de y é menos delta sobre 4a. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, certo? Determine o vértice da parábola. Então, para encontrarmos o vértice da parábola, primeiro vamos verificar a abscissa, ou seja, a coordenada x. Temos a fórmula que é dada por essa aqui. Então, vamos representar aqui.
Os coeficientes, vamos identificar, porque iremos precisar dele para resolver a questão. Então, A é 1, B menos 9, né? E C é 20. E aí, a fórmula é menos B, então já tem um menos aqui, e o menos do coeficiente, então vou registrar os dois, sobre 2A. A é 1, então 2 vezes 1. Então, resolvendo aqui, será igual a 9, né? Menos com menos é mais, sobre 2, igual a 4,5. 9 dividido por 2, 4,5. Então, já temos aí a coordenada x desse vértice, certo? E aí, o outro passo é identificar y, e nós temos a fórmula, né? Y é a mesma coisa da ordenada. Delta sobre 4A, menos delta sobre 4A. Então, precisamos encontrar o valor de delta, né? A fórmula de delta, vamos resolver. B menos 9, menos 4A, BC. Então, 9 aqui é 81. 4 vezes 1, 4 vezes 20, 80. Então, ficar menos 80, delta é igual a 1. Substituindo o valor de delta, então, na fórmula, nós teremos o seguinte. O y do vértice será igual a menos da fórmula e 1 do delta sobre 4 vezes 1, que é A. Certo? Então, nós teremos menos 1 sobre 4. Resolvendo essa divisão, nós teremos menos 0,25. Então, isso quer dizer que o vértice tem um ponto que a coordenada x é 4,5 e a coordenada y é menos 0,25. Outro exemplo, para fixar aí. O vértice da função aqui, né, o vértice da parábola dessa função. A abscissa, nós iremos resolver por essa fórmula. Então, identificando os coeficientes, nós temos A menos 2, B é 5 e C é 1. Substituindo os valores aqui na fórmula, B, nós já temos que é 5, mas tem um menos aqui da fórmula, sobre 2A. Então, sobre 2 da fórmula vezes A da função, que é menos 2. Isso vai ser igual a menos 5 igual a 2 vezes menos 2, menos 4. Resolvendo essa divisão, nós teremos aí 1,25, né? Fazendo o jogo do sinal, menos com menos é mais. Então, já encontramos a coordenada do vértice, a coordenada x do vértice. Outro passo é encontrar a coordenada y, que ela depende da delta, então a gente precisa calcular o valor de delta, substituindo aqui na fórmula os seus coeficientes b menos 4a, c, né? E aí, resolvendo as operações, 5 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, mais 8. E aí, delta será igual a 33. Aí já tem um delta, podemos jogar aqui na fórmula, né? Então, y do vértice será igual a menos 33 sobre 4 vezes a. E aí, resolvendo, menos 33 dividido por menos 8. Fazendo essa divisão, nós teremos aí 4,125. E o 4 fica positivo porque menos com menos é mais. Então, nós temos aí o vértice, que é o valor de x, né, da coordenada x é 1,25, da coordenada y é 4,125. Certo? E aí, pessoal, nós temos a atividade 3. Vamos trabalhar aí as questões de função quadrática, também exercitar agora o vértice para cálculo. Qualquer dúvida, manda do zap e até a próxima.